Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Graças a Deus por a gente, mais um dia hoje, Deus está dando essa oportunidade de a gente estar aqui, né, pessoal? Estudando, gravando esse vídeo para você, tá, pessoal? Quando Ele me der saúde, tá? Me der a possibilidade de eu estar aqui, tá? Eu vou estar fazendo o trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? É tudo na direção dele, ele dando inspiração, dando força, dando saúde, ele dando os recursos para que eu esteja aqui, tá? Então, tudo vem dele, tudo é dele. Então, a minha manifestação, a minha glória é para ele, tá? Porque tudo que eu tenho, tudo que está acontecendo na minha vida, tudo vem de Deus, tá? Tudo vem de Deus, da espiritualidade. Nada é da gente. Eu estou usando, tá? Se ele me der mais possibilidade de eu expandir, graças a Deus. Se não, graças a Deus também, pessoal. Eu não tenho essa ânsia de querer aparecer, mostrar para ninguém. Não, eu vou fazer aqui o meu, a minha espiritualidade aqui no meu cantinho, tá? Aqueles que se aproximar de mim, vamos orientar para que entre também nessa frequência, tá? Aqui eu não estou procurando multidão, não estou procurando isso, tá, pessoal? Eu já falei aqui em vários vídeos, tá? Por isso que eu quero que você assista meus vídeos, que eu já falei aqui em outros vídeos, que eu não estou vendo você como algo que você é aqui nessa realidade. Eu sei que você é uma consciência e eu estou olhando para essa consciência. Mas eu sei que você está aqui nessa realidade e você deve ser alguma coisa. Você deve ter dinheiro, você não deve não ter, sabe? Você é branco, você é preto, você é mais instruído, você não é instruído. Então, existe vários tipos de pessoas, eu sei nessa realidade. E conforme está aqui o pensamento, eu sei disso, tá, pessoal? Entende, pessoal? Mas qual é o tema que a gente está falando, pessoal? E aonde a gente parou? Vamos fazer uma retrospectiva aqui, né, do que a gente falou na primeira parte. Então, o tema que a gente falou na primeira parte é o que é a soberba espiritual. O que é isso, pessoal? A gente viu o que é isso. A gente viu que é um sentimento que a pessoa tem de orgulho excessivo, né, que leva a pessoa acreditar, confiar nos seus bens, né? No seu intelectual, espiritual e material. Então, se intelectualmente ela é uma pessoa, leva ela a confiar nesse negócio. Se ela espiritualmente é um que faz coisas aí espirituais, leva ela também a confiar nisso, a acreditar nisso. Então, ela pode estar entrando nessa soberba espiritual. E material, então, materialmente, quem tem dinheiro, aí acha que é melhor do que a outra pessoa. É uma soberba, tá, pessoal? Aí ele diz que essa soberba pode ser individual, só uma pessoa, tá? Ou pode ser de um grupo. Quase a maioria da sociedade, das pessoas, estão trabalhando em grupo dessa soberba espiritual. E não percebe, tá, pessoal? É sorrateiramente. E as pessoas também já acham aquilo normal, é normal, tal, isso é assim mesmo. Você vê pelas autoridades que estão aí, pessoal. Olha a soberba, como é que eles se comportam diante da sua frente. Eles se comportam com humildade ou com arrogância? Olha aí, todos que estão em autoridade da sociedade. Olha aí, entende? Então, vocês acham até isso já normal. Aceita como tá tudo certo, tá? Porque aqui foi invertido, tá, pessoal?
tem um príncipe aí desse mundo que inverteu as coisas. Então, pode ser grupal e pode causar divisões e inimizade. Aí a gente viu algumas características, né, daquele que estão vibrando na soberba. Ele disse: pessoas que se consideram superior ao outro, pessoas que se acham cheias de si, pessoas que esquece que tudo que vem de Deus, pessoas que agem como se estivesse acima de tudo, de todos, pessoas que acreditam que a sua verdade é a única verdadeira, pessoas que vê o outro como inimigo ou um perigo, pessoas que defendem a religião como sendo a única pura e verdadeira de forma apaixonada. Então veja aí se você vê alguém com essas características, tá, pessoal? Aí ele diz que pessoas que ficam muito tempo nessa, nessa vibração da soberba espiritual tem uma consequência, né? Qual é? Ele fala, pode causar divisões na sociedade, na família e também na religião. Por aí você vê, né? Ele fala, também pode, a soberba pode gerar rixa, divisões e inimizade. A soberba pode impedir o diálogo, que é a única forma de chegar à verdade. Né? Aí ele fala, por isso o oposto da soberba é a humildade, que nos leva à frequência, à vibração da energia, né, de seres dimensionais mais elevados, né, que é os anjos, os mentores que a gente conhece aqui, né, leva a esses seres, né, e um ser que teve aqui dimensional poderoso foi Cristo. E ele diz que ele é humilde e manso de coração. Tá? Aí a gente viu na primeira parte. A palavra soberba vem do termo latino superbia, que significa arrogância, orgulhoso ou ativo. Nossa, pessoal, é muito ruim isso, tá? E ativo. Aí, aonde que a gente parou? Aí, vem aqui. Aí, o que é que a gente viu na primeira parte, pessoal? Ele fala, por isso que a soberba pode ser considerada um vício destrutivo, de forma visível, evidente, exagerada, que pode afastar o homem de Deus dos outros, levando à autodestruição. Então é isso, vai levar à autodestruição da sua consciência, que é a morte espiritual, que é esse afastamento da sua consciência de Deus. É isso, pessoal, que pode acontecer. E o inimigo quer aí que você fique nessa soberba para isso, para você estar afastado de Deus, tá? Aí o que a gente viu na primeira parte, ele disse, por isso a cura para a soberba está na humildade. Então está em você vibrar nessa frequência da humildade. Eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre essa energia da humildade, pessoal. O que é humildade espiritual está aqui no meu canal. Foi um vídeo muito emocionante, um vídeo muito bom, tá? Eu aconselho vocês a assistirem aí, tá, pessoal? Aí ele fala, a soberba está na humildade, né? A cura. E na prática de virtudes elevadas como amor. Então, você tem que colocar na prática também, né? No seu dia a dia, virtude elevada como amor, compaixão, tá? Por quê? Ele fala, essa luta contra essa energia da soberba, porque essa soberba é uma energia. E a energia da soberba é uma batalha contínua, então, é contínua no nosso dia a dia. Mas é essencial para o equilíbrio da saúde espiritual, emocional e física. Tem que chegar ao equilíbrio e é através da gente combater essa soberba, esse desequilíbrio, porque é um desequilíbrio, tá?
levando a harmonia com Deus e com os outros. Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele diz que a soberba ergue uma parede. Então, ele tá. A soberba é como o pedreiro, tá erguendo uma parede na mente. Então, na mente, para que você não veja. Então, quando você desperta, você quebra essa barreira da soberba, pessoal, na mente. Então, ele diz que cria uma barreira na mente como uma barreira contra a luz da sabedoria. Então, para que a sabedoria de Deus não chegue até você. E é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Tá? É o que a Bíblia fala. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, se como todo conhecimento e compreensão. Sem todo conhecimento, né? Você não tem conhecimento e compreensão. Com a humildade está a sabedoria. Se você não vibra na humildade, a sabedoria que é Cristo não vai estar com você. Porque essa sabedoria que é Cristo, ele mesmo falou para os discípulos, vinde a mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, a sabedoria de Deus, que é Cristo, é humilde. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Tá? É verdade que a gente tem que encarar essas verdades. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, se com todo o conhecimento espiritual que pensamos ter, que não percebemos a espiritualidade. Quando a gente fica se achando que tem um conhecimento que... Nossa, pessoal, nosso conhecimento é isso aqui, ó. É tão pequeno, pessoal. E pessoas da faculdade acham que tem um conhecimento... Oh, meu Deus. Tá entrando na energia, tá? Porque a energia lá da faculdade, né? De todos os cursos ali, tá? As pessoas estão naquela energia, porque estão obtendo conhecimento, um pouquinho de coisa, acha que agora sabe mais do que as outras pessoas, tá? Em todos a área de conhecimento, direito, psicologia, né? Medicina, vários aí, tá? Nossa, eu senti essa energia, pessoal. Mas é assim que a maioria, a sociedade, então, já está preparando aquele cidadão para uma soberba, sair dali da faculdade, para uma soberba da vida. Eu sinto muito, tá? É uma verdade que está acontecendo na nossa estampada cara, tá? Aí, o que a gente viu na primeira parte? A gente não percebe a espiritualidade em nós e a nossa vida está à beira do abismo. Então, vai descer o buraco, né? Precisamos verificar o medidor da sabedoria. Então, tem um medidor aí que mede a sua, a sua soberba. Você tem que ver qual é a sua medida. Quem tem isso aí também, os radiestesistas, tá? O reikiano, os radiestesistas, ele tem isso para medir qual é a sua frequência energética que você está emanando para ver se você está na frequência da soberba. Então, procura aí um radiestesista, ele tem um pêndulo para ele medir a frequência que está emanando de você. Ou então um terapeuta, um psicólogo. Então, pelo conversar, pela energia, aquele que é terapeuta verdadeiramente, o psicanalista, ele vai perceber a energia que está em você. Tá certo, pessoal? Então, é o medidor da soberba espiritual. Você tem que verificar. Aí ele fala, isso acontece quando nós estamos iludidos pelas coisas do mundo. Então, é a ilusão aqui. Sua consciência está presa na ilusão. E pela própria glorificação, está buscando ser reconhecido. Por isso que eu não busco aqui ser reconhecido, tá? Se ficar aqui 2, 3, uma pessoa aqui, eu vou estar aqui falando de espiritualidade, a mesma coisa. Tá? O que interessa é eu trabalhar a minha frequência. Tá?
Se as outras pessoas querem, elas se aproximam, eu vou orientar para você entrar na frequência. Como muitos aqui já estão entrando nessa frequência, tá? Não é obrigado, pessoal. Aqui, eu disse que é uma espiritualidade, aqui não é religião, tá? Mas eu sei que pessoas que não têm entendimento vai pensar que eu estou trazendo uma nova religião. Foi o que aconteceu lá em Coríntio, quando Paulo foi pregar o evangelho. Ele achou que estava trazendo mais uma religião. Mas Paulo estava levando essa espiritualidade livre, para eles serem livres lá daquela religião que eles estavam seguindo. É a mesma coisa, tá? Parecendo que eu estou me sentindo na pele de Paulo. Aí ele fala, iludido pelas coisas do mundo e pela própria glorificação. Por isso o ego é o tentador que cega os olhos espiritual. Foi aqui que a gente parou, né? Por isso precisamos trabalhar a energia da humildade, do amor, da compaixão, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Então, para que seus olhos sejam abertos, você tem que trabalhar a energia da humildade, do amor e da compaixão. Você tem que trabalhar essa frequência. É o que a gente vem fazendo aqui na espiritualidade, pessoal. Para que os olhos espirituais sejam abertos. Aí ele fala, porque a verdadeira humildade está aberto e receptivo a novas ideias flexíveis e mudança. Coopera com esse sentimento. Então, por isso que aquela verdadeira humildade, ele está aberto, pessoal. Receptivo a novas ideias, flexível. Então, ele vai entender. Ele não vai já julgar a pessoa, né? E coopera com esse sentimento no qual leva, né? Vai cooperar com esse sentimento da humildade que vai levar, no qual leva a uma consciência de consentimento. Então, ele tem consentimento das coisas. Há uma vontade de encontrar o caminho superior. Então, ele sente o desejo de encontrar o caminho superior e compreender que são aquelas, então, as virtudes, né, que podem indicá-lo e ajudá-lo a encontrar a humildade. Então, são essas frequências que vai nos ajudar nesse caminho espiritual, pessoal. Senão a gente se perde, tá? É isso que está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Estão se perdendo aí, tá? Estão entrando aí em grupo religioso e tal. E por isso que eu fiquei muito feliz com um pastor que chorou aí, tá? Chorou, pediu perdão aos irmãos, tá? Ele estava doente, parece que uma doença que vai fazer com que ele desencarne, mas ele está preparando a consciência dele, está se arrependendo das coisas. Então, quem sabe ele entra numa frequência onde Deus, a espiritualidade, ele se arrepende e ele possa ser salvo. É isso que interessa, tá? O resto tudo vai passar. Aí ele fala, encontrar a humildade. Por isso que a humildade não tem nada a ver com inferioridade, nem pobreza ou submissão. Ao contrário, tem a ver com caminhar lado a lado com a lucidez e a gentileza e a delicadeza. Então, ele fala que a humildade não tem nada a ver com inferioridade, que você é inferior ao outro. Você demonstrando a humildade, tá? Paciência com a pessoa. Não demonstra que você você é um fraco, você é inferior, o outro é superior a você. Não. Nem pobreza, nem submissão. Não significa que você está sendo submisso, tá? Ao contrário, tem a ver com caminhar lado a lado com a lucidez. Então, é que você está lúcido, né, espiritualmente,
a gentileza e a delicadeza. Então, você é gentil, é uma pessoa que está entendendo o processo aqui da sua consciência nessa realidade. Porque a pior coisa é a pessoa não estar aqui entendendo, tá, pessoal? Ela vai ficar batendo cabeça até encontrar, né, a frequência da espiritualidade. O que mais, pessoal? Aquele que tem plena consciência do seu valor não se exalta. Então, ele sabe quem é ele. Então, eu sei quem sou eu. Tenho a frequência de Deus. Eu não preciso demonstrar isso para ninguém. Tá? Ele não vai se exaltar. Mas, pela humildade dele, ele vai sendo visto com a frequência, uma beleza que as outras pessoas não têm aqui nessa. Porque essa frequência da humildade, pessoal, tá difícil encontrar nas pessoas, tá? Por quê? A maioria estão vibrando aqui, ó, no orgulho espiritual, na soberba, né? Soberba espiritual. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essa é uma verdade que a gente tem que encarar. Esse negócio serve para mim também. Eu tenho que encarar essa verdade. Aí ele fala, por isso a soberba é um dos 7 pecados capitais, né? A soberba é um dos 7 pecados. E é um principal pecado ou a raiz de todos os pecados. Então, ela é um pecado principal porque ela é a raiz de todos os pecados. Quando você entra nessa soberba, então os outros pecados vem junto também para levar logo você para o pecado, tá, pessoal? Aí ele fala, é a raiz de todos os pecados. Um exemplo foi o de Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência e da soberba. Então, por isso que você viu que a mulher pecou e Adão também pecou, né? Ele de chegar e ir para o Senhor reconhecer, não, Adão, o que é que ele fez? Ele acusou logo a mulher. Foi a mulher que você me deu aí, ó, ela me fez comer o fruto. Então, é uma soberba. Então, por isso que fica achando que era melhor do que a mulher. E ele não é. E isso tem, tá, pessoal? Até hoje, tá? A briga entre o feminino e o masculino para dizer quem é melhor do que o outro. Iniciou uma guerra aí, tá? Então isso é soberba, tá? Não existe ninguém melhor do que o outro. Existem funções diferentes. Então, a função do homem é uma função, mas não significa que a função do homem, o homem é melhor do que a mulher. Então, a mulher também tem a função dela, não significa que a mulher faz aquela função, ela é melhor do que o homem. Mas surgiu aí uma soberba, uma guerra já desde lá da criação, tá? Foi a mulher que você me deste aí, ó. Adão. Então, isso foi soberba. Então, porque ele devia reconhecer, tá? Erramos, tá? É isso aí, para não entrar na soberba, no orgulho, tá, pessoal? Erramos, é isso mesmo. Deus falou para a gente não comer, a gente comeu, tá? Você é uma parte de mim, a mulher é uma parte do homem. Então, erramos junto, tá? Estamos juntos, misturados. Você saiu da minha costela, então estamos juntos, misturados. Então, não existe melhor, tá, pessoal? Esqueça isso, vou falando aqui. Não existe melhor, existe função diferente. O homem tem a função dele e a mulher tem a função dele. Não significa, mas tá vendo aí, tá? Principalmente é chamado de feminista. A mulher quer mostrar que é melhor do que o homem. Não tem isso, tá? Isso é soberba, tá? Isso é uma guerra que está criando aí e a Matrix está ganhando essa guerra. Porque o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Tem que entender isso, tá? E tem muitos até de igreja, casais de igreja que estão separando porque não estão tendo entendimento. Porque não entende essas coisas, tá? Vamos prosseguir, que o tempo urge. Então ele disse, o pecado, o exemplo, o pecado de Adão, que cometeram o pecado da desobediência e da soberba.
Por isso, a soberba é uma manifestação negativa. Então, por isso que é uma manifestação negativa. Porque se Adão entraram nessa negatividade, a separação deles de Deus, né? No qual o indivíduo está num estado de consciência baixa, vibrando em uma frequência e energia de orgulho. Então, não é bom, pessoal, tá? Então, agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa sobre essa é, como é que se diz? Soberba espiritual, pessoal? Vamos ler, tá? Sem a gente ler a Bíblia, não é só falar o versículo, não, aqui. Isaías 14, 11. Ah, leia lá, irmão, Isaías 14, 11. Lá está a soberba. Não, aqui a gente vai ler, tá? Eu leio aqui para vocês. Você lê aí na sua Bíblia também, tá? A Isaías 14, 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som da sua lira. Sua cama é de lava, sua coberta é de verme. Então, você não é nada. Então, você vai ser lançado na sepultura dos mortos, tá? Porque você está vibrando nessa soberba. Deus não gosta disso, tá? Quer que você reconheça a soberania dele, o poder dele, tá? Porque quem está nessa soberba não reconhece, pessoal, tá? Aí o que mais? Jeremias 48, versículo 29. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância e de seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Então, olha o que é que Jeremias tem ouvido lá do orgulho de Moabe. Então, estava orgulhoso, estava a sua extrema arrogância, nossa, de seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade, achando superior a outra pessoa. Então, não é uma vibração boa, tá? Mas tem muitos, tá? Até de grupo religioso, que estão nessa vibração aí, pessoal. Porque ele pensa que está ali no cargo, ele está na função dele, ele acha melhor do que a outra pessoa. Eu sinto muito, tá? A maioria estão vibrando nessa energia. Ah, o que mais, pessoal? Provérbio 16, versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos. Então, nossa, pessoal, detesta o orgulhoso de coração. Sem dúvida serão punidos. Então, vai ser punido. Não deixe esse orgulho aí chegar no seu coração. Orgulhoso, achando superior na soberba, tá? Numa arrogância muito grande. Então, o Senhor Deus, o nosso Criador, ele detesta essas coisas. Não é a vibração que ele quer que a gente esteja, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 16, versículo 18. A soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Então, vai cair, tá? Queda, porque tá subindo demais, vai cair. E quanto mais você sobe demais, a queda é feia. Quanto mais alto, né? Não é assim que o pessoal fala? Quanto mais alto, a queda vai ser feia. Então, não deixe que a soberba proceda à sua ruína. Você tem que dominar sair dessa frequência. Opa, você pega lá o medidor do reikiano, do radiestesista, você vê que tá nessa frequência aí. Opa, não, tem que sair daqui. Não, essa não é a frequência da espiritualidade. Deixa eu sair daqui. Entende? Você tem que fazer isso, tá? Porque senão você vai ter uma queda feia. Aí o que mais, pessoal? Provérbios 16, versículo 19.
Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. Então, melhor é você ficar com os humildes de espírito e com o espírito manso, né? Com aqueles que são na mansidão. É Cristo, né? Cristo disse: vinde a mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí a gente ficar com Cristo, tá? Do que repartir os despojos com os soberbos, então. Não pode, tá? E tem muita gente repartindo esse despojo com o soberbo. Os líderes aí. A maioria nossa, pessoal. Eu vi um aí, tá? Eu nem vou dizer o nome, tá? Eu vi um aqui no YouTube, tá? Ele falando, nossa, pessoal. Era uma soberba muito grande, tá? De cá eu já senti a energia, tá? Mas é isso, pessoal. É isso. A pessoa que tá desperta percebe. Quem não tá, vai achar aquilo normal ali que aquele cidadão tá fazendo, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 73, versículos 6 e 8. Por isso, usa o orgulho como se fosse uma cola e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo plano perverso. Eles gostam de caçoar e como é? Eles gostam de caçoar e só fala das coisas má. São orgulhosos e fazem plano para explorar os outros. Então, quem é esse? São esses falsos profetas, tá, pessoal? É isso que eles estão fazendo aqui, tá? É os falsos profetas. Em Salmo 73, versículo 6. Então, por isso usa o orgulho como se fosse uma cola e violência. Então, tá colada a ele esse orgulho dele, tá? Então, ele se apresenta, você não vê aí os falsos profetas, ele se apresenta assim, eu tenho isso, eu tenho conhecimento. Então, é isso que acontece. Você vê aqui, por isso que eu não tenho nome nenhum aqui, de nenhum nada. É meu nome simples, tá aqui eu gravando o vídeo, tá? E ele fala com a capa, então, ele está com a capa, eles estão disfarçados. Eles não estão apresentando quem é ele verdadeiramente. O coração deles está cheio de maldade. Ele está com a capa para você não ver o coração cheio de maldade. E a mente dele só vive fazendo plano de quê? De tirar o dinheiro seu. Plano perverso de tirar o dinheiro seu aí. Os falsos profetas estão fazendo. Eles gostam de caçoar e só fala das coisas más. Então, só passa mensagem aí que vai mal. Vai acontecer isso para vocês terem medo aí. São orgulhosos, então, todos orgulhosos, né? E fazem plano para explorar os outros. É isso que acontece. Os falsos profetas estão agindo. A maioria deles estão nessa frequência. A maioria, não todo, né? Principalmente o pastor aí que se arrependeu aí, chorou aí, gravou aí nas redes sociais, tá? Ainda bem que você vai sair dessa frequência aí que tava aí, tá? Aí o que mais, pessoal? Isaías 2, versículo 11 e 12. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra os orgulhosos, os arrogantes e contra todo que se exalta para que seja humilde. Então, pessoal, você está vendo, né? A Bíblia, ela é bem clara, tá, pessoal? Não entende quem não quer ler, tá? Mas ele fala que os olhos dos arrogantes serão abatidos. A soberba humana, né, será humilhada.
Só o Senhor será exaltado. Então, é só o Senhor que vai ser exaltado naquele. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos, arrogantes e contra todos que se exaltam, para que seja humilhado. Então, para que você não seja humilhado, saia da frequência de arrogância, né? E orgulho, tá? O que mais, pessoal? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então, é bem claro, tá? É Cristo falando. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, quanto mais você cresce, se humilhe, pessoal. Entre na frequência da humildade. Você vai ser exaltado. E quando você ser exaltado, não deixe entrar a frequência do orgulho, da soberba e da altivez aí em você, tá? Quanto mais você vai crescer, vai baixando mais. É quanto mais cresce, baixa, tá? É assim que o reino de Deus trabalha, tá? Aí o que mais, pessoal? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Então, já foi rasgando o véu aqui, tá? Paulo aos Filipenses. Mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Por quê? Ele está ensinando aqueles irmãos, tá, pessoal? A entrar nessa frequência da humildade. Então, você considere o irmão um superior ao outro. Não seja se exaltando aí, se fazendo por ambição egoísta ou por vaidade. Não entre nessa frequência. Não entre. Não. Não faça, então. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade. Nada faça. Tá? O que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 16. Tenha uma mesma atitude um para com os outros. Não seja orgulhoso. Então, não é o que, pessoal? Não é para você entrar nessa frequência. Mas olha aí, pessoal. A maioria do meio religioso e espiritualista, olha aí como é que essas pessoas estão se comportando. Eles querem até passar uma humildade falsa, mas a energia não mente. A energia dele não mente, tá, pessoal? Você pode vir aqui, irmão, não sei o que, Deus vai abençoar a nossa vida. Vamos orar agora, irmão. Você pode vir com essa falinha aí, tá? Mas a sua energia, ela tá demonstrando outra. Quem tem sensibilidade de perceber energia, pessoas espirituais que percebem a vibração, vai ver que você está criando uma capa, um engano para enganar as outras pessoas. É isso que o falso profeta faz. Tá? Então, não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se à pessoa à disposição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, eu estava vendo até um vídeo aí, tá? Foi de uma pessoa aí que eu assisto bastante vídeo aí aqui no YouTube, que ele estava falando que uma cantora aí gospel, famosa, né? Que parece que era da igreja lá, a Lagoinha, né? Vocês conhecem aí, tá? É famosa ela aí. Ela estava numa live, estava sendo gravada, né? Ao vivo, né? E aí pessoas ouvindo lá ela cantar e falar lá da palavra de Deus, tá? E aí as pessoas mandavam pergunta, mas teve uma pessoa que disse assim, eu tô na dificuldade, fulana de tal. Poderia me ajudar? Eu tô assim, não sei o quê. Ela aí chegou assim, ó, na frente de todo mundo, bloqueia logo essa pessoa, tá? Não quero esse tipo de pessoas aqui na minha live. Entende, pessoal? Você entende
uma famosa aí, tá? O cara tava falando o vídeo aí, mostrou o vídeo dela. É uma cantora famosa gospel aí que vocês conhecem, tá? Fez isso, tá? E ainda disse assim, olha, não quero que vá na minha igreja, vá pedir coisa lá na igreja lá de Alagoinhas, que agora parece que é o irmão dela, né, que fica lá nessa igreja. E parece que de sérios aí, línguas de sérios aí, tá? Que ela está com treta com o irmão. Por isso que ela fundou o grupo dela, a igreja dela, saiu do que ela estava junto com o irmão dela. Entende você, pessoal? Isso tudo no vídeo, o cidadão mostrando no vídeo dele. E ele mostrou mesmo. A mulher disse assim: bloqueia logo essa mulher aqui. Não quero. Se vai pedir coisa lá, vai pedir na outra igreja. Entende, pessoal? As falsidades, as soberbas, e essas pessoas não querem estar disposto a associar com pessoas de posição inferior. Elas não querem. Aquela que não tem dinheiro, que está numa posição inferior, ela agora como rica, ela não quer se. Então, isso é soberba, tá? Soberba em tua aí. Então, não está na frequência da espiritualidade. Ai, irmão Samuel, ela é uma cantora aí famosa aí, tá até nos Estados Unidos. Ela pode estar em qualquer lugar, tá? Se ela não está na frequência da espiritualidade, ela não está na verdade. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui. Ela pode ser quem for, tá, pessoal? É por isso que não existe especial, não, para Deus, né? Não existe especial, não, tá? Aquele que saiu da frequência, você pode ser famoso aqui nessa realidade, tá? Pelo engano que existe aqui, mas para Deus, você não é nada, tá? Você não é nada. E essas pessoas vão perceber quando ela deixar essa realidade, a consciência dela, quando ela deixar ela aí, vai perceber que ela não era nada. Ah, eu era fulano de tal, era rica lá, não sei o quê. Não, aqui agora aqui você não é nada. Você não tem nada aqui, você é um espírito igual aos outros. Só assim a pessoa cai na real, tá, pessoal? Então, ele fala que da mesma tem uma mesma atitude, né? Romanos 12 diz, para com os outros, não seja orgulhoso, né? Foi o que aconteceu com a cantora. Não esteja, né, mas esteja disposta a associar-se com pessoas de posição inferior. Foi o que a cantora não estava disposta. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, você não sabe quem está guiando a espiritualidade. Não seja sábio pelo seu próprio entendimento. Você vai cair nessa soberba aí, tá? Não seja sábio, então não seja, tá? Senão você vai cair na soberba e acontece isso. Isso acontece com muitos que estão na faculdade, tá, pessoal? Muitos orgulhosos, e por isso que até essas pessoas endurecem o coração para Cristo, tá? Essas pessoas não vêm para Cristo. Eu sinto muito, tá? Mas está acontecendo. Aí, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 10, versículo 13. Vamos ler aqui, tá? Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado. Então, existe um limite adequado para que você se glorie das coisas que você tem sua posição. Então, eu tenho muito orgulho de Deus me chamar para esse trabalho da espiritualidade. Mas não é orgulho que eu vou ser melhor do que as outras pessoas. É uma posição, é um trabalho que eu fui escolhido, tá? Não existe nada de especial. É a minha função. Você também tem a sua função aqui nessa realidade. Veja qual é a sua função, tá? Então,
não se gloriar além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus. Nos confiou, então, ao trabalho que Deus nos confiou para a gente executar. Então, nosso orgulho está aí, o qual alcança vocês exclusivamente. Então, é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu me orgulho disso, de eu estar na espiritualidade e Deus está me usando e está alcançando vocês, exclusivamente vocês. Né? Os irmãos lá de Corinto. É isso que ele estava falando. Então, nosso orgulho existe um limite. Tá? A gente não pode se orgulhar aí excessivamente, sair da frequência adequada da espiritualidade. Quando a gente sai da frequência do amor, da humildade, da compaixão, a gente está fora. Pode ser cantora famosa, gospel, pode ser quem quiser. Se não tiver nessa frequência, está fora da espiritualidade. Mas o que é que vai acontecer? As pessoas vão aceitar, ela é famosa, tem dinheiro, agora tá toda orgulhosa aí, tá? E a maioria do que estão vivendo nessa energia vai aceitar. Não, isso é normal, isso é assim mesmo. Ela excluiu lá o pobre lá, é porque eles estão querendo dinheiro, estão querendo abusar. É assim, tá? Foi igual como eu estava na igreja, o pastor não recebeu a senhora lá pobre por causa disso. Ah, vem pedir coisa. Não, 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 não deixa entrar. Não, não, não quero falar, não. Nem atendeu lá a senhora. Aí eu fiquei olhando aquela cena e digo, nossa, essa atitude de negócio de Deus é uma pessoa humilde, uma pessoa que está dizendo que é pastor, para acolher a pessoa, atender naquilo que a pessoa precisa. Eu tenho minhas dúvidas, tá? E agora eu sei que não está na frequência. Tá certo, pessoal? Então, graças a Deus, agradecer a vocês aqui, tá? Eu sei aqui que a maioria tá gostando, tá? Quem não gostar também, pessoal, pode colocar aí, né? Como o cidadão lá falou que não gostou, dizendo que eu estou enganado e tá, pode colocar também, porque vai até instigar de eu fazer outros temas aqui para você, tá, pessoal? Mas é isso, sem problema nenhum, tá, pessoal? Aqui não existe a verdade só do meu lado, tá? Estamos tentando nos alinhar com essa verdade que é Cristo, tá? E a gente tem essa fagulha, a luz interior que está dentro de cada um, tá, pessoal? Entende, pessoal? Graças a Deus, agradecer a vocês. Até a próxima, tá? Não posso falar mais, que já tá dando horário ali, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Obrigado, tá? Por ele me manter ainda aqui na frequência, tá? É com dificuldade, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que manter a frequência, né? Não é dinheiro que vai fazer a gente ficar na frequência. Talvez até tire a gente da frequência, como muitos desses daí, tá? Então, mesmo a gente humildezinho, mas a gente se mantém na frequência. Isso que interessa, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!